Aquele que faz caso do dia, patrão Senhor o faz. Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 6. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho, não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer maneira. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas nas esteiras das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Emmanuel. O nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel, de hoje, vai fazer uma aventura, falar sobre o tempo. É um assunto difícil, amplo, mas que é preciso a gente conversar. Esse texto é do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 1, o tempo. E esse texto o Emmanuel escreveu a partir de um versículo de uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 6. Aquele que faz caso do dia, patrão Senhor o faz. Quem faz caso do dia é quem se importa com o tempo, é quem cuida das oportunidades. Mas, para falar sobre o tempo, eu saí um pouco desse texto e peguei alguns textos do Espiritismo falando de tempo. Não sou especialista no assunto, não sou físico, não sou astrofísico e não procurei a ciência da física para falar sobre o tempo. É o tempo dentro de uma perspectiva espírita. Então a gente vai falar aqui do tempo, do ponto de vista e da perspectiva espírita e a partir de livros e de autores da doutrina espírita, para a gente refletir sobre o tempo, ampliar uma reflexão sobre o tempo, para em seguida a gente voltar para esse texto que o Emmanuel escreveu e que deu o título de O Tempo, que é a questão da oportunidade. Mas antes a gente vai ampliar. Olha o que está escrito no livro A Gênese, no capítulo 6, item 2. Olha como ele amplia o nosso conceito de tempo, que para a gente tempo é isso que a gente marca, as horas. A gente já confunde até com o fuso horário, que dá outro tempo. O Japão, aqui é 6 da tarde, lá é 6 da manhã, a gente já confunde com fuso horário. Imagina
com o tempo interplanetários, onde o tempo é relativo a cada planeta. Há muitas moradas na casa do Pai. Em cada morada da casa do Pai tem um tempo relativo, porque é o tempo relativo a essa morada. Sempre é relativo à morada a alguma coisa. No caso do nosso planeta, é relativo ao movimento da Terra em torno do Sol. Então, o movimento do planeta Terra em torno desse Sol. Mas tem milhões de sóis e tem bilhões de mundos. Então, dá para a gente imaginar o que seria esse tempo. Agora, tem um tempo todo, um tempo universal, esse tempo do Senhor que eles falam, que é esse tempo total, que é esse tempo absoluto. Aí dá para a gente imaginar, o Deus é o Deus da minha cabeça, é o Deus do meu país, é o Deus da minha religião, é o Deus do meu mundo, é o Deus do meu planeta, é o Deus do meu Sol, é o Deus da minha galáxia, é o Deus de tudo, é o absoluto. Aí dá para a gente imaginar como a gente não sabe o que é Deus, como a gente não consegue alcançar o que é Deus. E o raciocínio sobre o tempo está ligado a isso. Mas olha o que diz o livro A Gênese. Tantos mundos na vasta extensão, tantas moradas na casa do Pai, tantos tempos diversos e incompatíveis, tantos tempos diversos e incompatíveis. Em cada morada dessa do Pai tem um tempo diverso do tempo da outra morada, e incompatíveis, não são iguais. São tempos completamente diferentes, porque são relativos a coisas diferentes. Outra lógica, outro tempo, não tem hora, minuto, segundo, dia, mês, ano, como a gente tem aqui. Então é preciso relativizar isso. Aí, para falar de tempo, a gente está trazendo isso. Então, tantos mundos na vasta extensão, tantos tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões. Fora de cada planeta, fora de cada morada da casa do Pai, fora de cada mundo desse, que tem um tempo próprio, um tempo relativo, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões. O que é essa eternidade? Não sei. É o absoluto? É Deus? É o tempo de Deus? Né? Faz a gente refletir. Ainda na Gênese, o tempo é a sucessão das coisas. Engraçado, ele não falou a sucessão dos minutos, é a sucessão das horas, a sucessão dos meses. Para nós, o tempo é só isso. Sucessão dos dias, das horas, dos meses, dos anos, ano novo. A gente acha que o universo está comemorando o ano novo. Então o tempo é a sucessão das coisas. Das coisas. Que coisas? Do sentimento? Do pensamento? Como é essa sucessão? Como o meu aperfeiçoamento seria uma sucessão das coisas? O fim do homem velho e o surgimento do homem novo seria uma sucessão das coisas? Então, o tempo é a sucessão das coisas, está ligado à eternidade. Os tempos de cada planeta, que são próprios de cada planeta, eles estão dentro da eternidade, desse tempo absoluto. Então está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. O tempo ligado à eternidade, coisa ligada ao infinito. Olha aqui, que coisa interessante, né? O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Inclusive eu, que sou uma coisa transitória. Então o tempo é só uma medida relativa. É relativa à minha data de nascimento, à minha data de falecimento, é relativo à construção de determinada coisa, à aquisição de outra coisa.
é relativo a alguma coisa, é relativo ao planeta Terra, é relativo ao Brasil, é relativo à Lusiânia, que está dentro de um fuso horário, é relativo a quê? Né? Quando alguém vai falar no noticiário uma hora, sempre fala a hora de Brasília. Por quê? Porque a hora é referência. Porque outros estados já têm um tempo diferente. No estado já tem um tempo diferente. Porque é o giro da Terra em torno do Sol. E nem todos estão na mesma posição nesse giro da Terra. Que a Terra gira sobre ela mesma e dá uma volta sobre o Sol. Quando ela gira sobre ela mesma, um giro de 360 sobre ela, tem um dia. Mas ao mesmo tempo que ela vai girando em torno dela, que ela gasta um dia, ela vai girando em torno do Sol. Então ela vai rodando e girando em torno do Sol. E o giro da Terra em torno do Sol dá um ano. A gente marca esse tempo. Mas e quantos milhões de sóis, né? Aí a gente vem no livro Narrações do Infinito, Camille Flammarion. Olha o que ele diz. O tempo não é uma realidade absoluta. Está falando desse tempo nosso, desse tempo relativo. O tempo não é uma realidade absoluta, mas somente uma transitória medida causada pelos movimentos da Terra no sistema solar. Então pronto. Esse nosso tempo é uma medida transitória, porque vale só aqui e agora para a gente. Para o espírito desencarnado, o tempo muda. Para os espíritos superiores, o tempo muda. Para quem está em outras dimensões, o tempo muda. E eu tenho a mania de avaliar tudo só em função do meu tempo, em função do tempo da minha lógica. Aí eu não compreendo um monte de coisas do Espiritismo, porque eu quero encaixar o universo, o tempo absoluto, no meu tempo, mais que relativo, porque o meu tempo é relativo dentro de um tempo relativo. Se o tempo do planeta Terra já é relativo ao movimento da Terra em torno do Sol, o meu tempo é o relativo do relativo. E eu gosto de enxergar o mundo dentro desse monte de coisas relativas, colocando essas coisas como coisas absolutas. Não é uma infantilidade? Nós temos essa infantilidade. Por isso, arrogância, prepotência, orgulho, é uma grande ingenuidade e infantilidade. E o Camille Flammarion diz que o tempo é uma realidade absoluta, não é uma realidade absoluta, mas somente uma transitória medida, causada pelos movimentos da Terra no sistema solar. Hernani Santana, no livro Universo e Vida. Eu estou falando de tempo do ponto de vista espírita. O tempo, porém, somente pode existir em sistemas isolados ou fechados. Que sistemas isolados ou fechados? A Terra está no sistema solar, nesse Sol. Mas não tem milhões de sóis? Então tem milhões de tempos. Cada sistema desse é um sistema isolado, fechado. Então o tempo é relativo a cada sistema desse, né? E dentro do sistema é relativo a cada país, relativo a cada planeta, a cada país, a cada lugar. Olha quanta coisa que vai relativizando, né? Então o tempo somente pode existir em sistemas isolados, só pode ser marcados em sistemas isolados, porque passa a ter uma referência, é relativo a isso, ou fechados, e tem a natureza de cada sistema. O tempo do planeta Terra tem a natureza do planeta Terra, é próprio da natureza da Terra. Então eu não posso avaliar outros planetas, outros mundos, outras galáxias do ponto de vista da natureza do planeta Terra, porque cada sistema tem a sua própria natureza. Está vendo como fura tudo? Aí se eu quiser daqui ficar enxergando vida em outros lugares, em outros mundos, em outros planetas, lá vai ter outra natureza, tudo vai ter outra natureza, é outra lógica, porque é relativo a cada lugar, inclusive as vidas. O perispírito se adapta à natureza de cada lugar e já influencia, mas a gente não vai entrar aí agora. O Carlos Pastorino,
que escreveu muita coisa encarnado, mas nesse caso aqui foi uma mediunidade, foi uma psicografia do Divaldo Franco, no livro Impermanência e Imortalidade. Olha o que ele diz. Esse tempo indimensional é o real. O tempo que extrapola todas as dimensões, a da Terra, a dos planetas, esse é o real, é o tempo absoluto. Então esse tempo que não tem dimensão, que não é relativo, é o tempo absoluto. Quem dá a dimensão é o relativo. É relativo a esse tamanho, é relativo a esse lugar, é relativo a esse fato, né? Então esse tempo indimensional é o real. Então o verdadeiro tempo é o absoluto. Esse tempo indimensional é o real, o verdadeiro, existe em todas as épocas, mesmo antes do princípio e depois do fim. Esse é o tempo absoluto. Existe da eternidade e vai para a eternidade, existe sempre, é o tempo absoluto. Os relativos saem desse absoluto, é criador e criatura, um é relativo ao outro, né? Existe em todas as épocas, mesmo antes do princípio, porque ele é absoluto, não tem princípio, e depois do fim, porque ele também não tem fim. Quem tem princípio e fim é o relativo, são os tempos relativos, porque o planeta pode ter fim, pode ter início, pode ter fim. Ele foi formado, depois ele, né, a gente conhece histórias de lugares que deixaram de existir, já teve vida aqui, não teve mais. Olha a história da formação da Terra. Então a gente está num planeta que teve princípio. Pode até discutir o princípio da Terra, foi o Big Bang, foi formação natural, não vamos entrar nisso também, mas é possível discutir isso, né? Mas aí é o relativo, né? Mesmo antes do princípio e depois do fim. Aí ele fala do outro tempo. Esse é o indimensional, o tempo absoluto, o tempo total, que a gente liga a Deus, né? Aquele que determina as ocorrências, que mede, estabelecendo metas e dimensões, é o relativo, o ilusório. Então esse tempo que a gente conhece é o relativo, é o ilusório que ele fala. Então é uma ilusão. Se o tempo é uma sucessão das coisas, esse tempo marcado no relógio, no ano, é uma ilusão se as coisas não mudarem. Então eu não preciso mudar, não é um relógio. Eu preciso mudar as coisas. Eu preciso mudar o que eu sou. Eu posso viver 100 anos com esse tempo relativo que é uma ilusão. Mas se eu não mudar nada, na sucessão das coisas, as coisas vão se suceder muito pouco, porque eu cheguei de um jeito e vou embora do mesmo jeito. Aí o texto de hoje é exatamente isso. Quem faz caso do dia? Fazer caso do dia é aproveitar o tempo, essa sucessão das coisas, para se modificar. Para fazer essa sucessão das coisas, para não ser o mesmo. Para não ficar sendo o mesmo sempre. Muito, muito interessante, né? Então aquele tempo que determina as ocorrências, que mede, estabelecendo metas e dimensões, é o tempo relativo, é o ilusório, que define fases da vida e se expressa nos círculos terrenos. Esse nosso tempo é ilusório. É ilusório. O Hernani de Miranda, também no livro Nas Fronteiras do Além. Para o espírito desencarnado, o tempo não conta como para nós encarnados, e não está separado metodicamente em minutos, dias, horas, anos e séculos ou milênios. Muda tudo também, né? Aí a gente fica querendo imaginar espírito dentro desse nosso tempo relativo, de dias, meses, horas. A gente encontra com quem não é espírito, mas como que alguém que desencarnou 200 anos, a não ser um espírito, não sei o quê, como é que vai acumular tantas personalidades assim, quantas encarnações, pensando na lógica desse tempo, né? É uma lógica para a gente viver? É a lógica desse mundo. Só que a gente precisa compreender o limite disso. É uma lógica que mede, mas que é relativa e que é ilusória. Porque, na verdade, o tempo não é isso que marca. O tempo é a sucessão das coisas.
no livro Correio entre Dois Mundos, também uma mensagem. O tempo é a matéria-prima de que dispomos para fazer a sucessão das coisas. O tempo é a matéria-prima de que dispomos para a construção da fé no artesanato sublime da obra crística de que somos humildes servidores. Que bonito! O tempo é matéria-prima. Matéria-prima é a base, é aquilo que eu uso para fazer uma outra coisa. Não é aquilo que é embora importante, é aquilo que é usado para produzir outra coisa. O valor não é em si, ele é um instrumento. Então o tempo, ele é um instrumento para ser usado, para ser aproveitado. Então jogar o tempo fora é uma loucura. Perder tempo em sermos iguais é uma loucura. Achar que o tempo é só para enriquecer é contar a vida com os minutos, com os dólares, com os cruzeiros, com os reais. Se o tempo é a sucessão de fatos, eu tenho que usar os fatos. Nessa sucessão, eu consigo fazer a construção da fé no trabalho artesanal. Eu uso o tempo para ir artesanalmente me construindo melhor, inclusive construindo a fé. Nessa sucessão de fatos, eu vou me fazendo melhor. Por isso o tempo é matéria-prima e que nós temos à nossa disposição, é uma concessão. Então nós temos essa matéria-prima, mas é uma matéria-prima para a gente usufruir, gastar, brincar, desperdiçar, fazer o que quer. A gente veio para passear? Não. A gente veio para usar essa matéria-prima para quê? Para a construção artesanal da obra crística, da obra do Cristo. Construção do reino de Deus em nós, de que somos servidores. Agora a gente entra no texto. Esse foi uma preliminar para a gente entrar no texto. Agora sim, quando o título Emmanuel chama o tempo, ele botou a partir daquele versículo que a gente leu. Aquele que faz caso do dia, patrão Senhor o faz. Quer dizer, aquele que faz caso do dia, faz caso de Deus. Aquele que faz caso do tempo, faz tempo de Deus. Foi isso que Paulo disse aos Romanos. Aquele que faz caso do dia, patrão Senhor o faz. Aquele que se importa com o tempo, se importa com Deus. Aquele que usa bem o tempo, compreende Deus. Aquele que aproveita a sucessão dos fatos para a construção artesanal de si mesmo e da fé, aproveita que está no trabalho, é um operário de Deus, é um trabalhador do Cristo. Mas Emmanuel diz, num outro texto, Emmanuel diz, com relação ao tempo, ele diz que o tempo é a oportunidade, e a oportunidade é a porta de luz no sagrado momento que passa. Então o tempo traz isso, é uma porta de luz. O tempo é uma porta de luz para a sucessão dos fatos. Se eu conseguir entrar na porta do tempo para me fazer melhor, como eu entro na porta do tempo para me fazer melhor? Aproveitando a oportunidade. Muito interessante. Mas Emmanuel diz no texto de hoje, a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. A maioria, valores infinitos do tempo. Muita gente joga tempo fora. Existem aqueles que abusam da concessão divina. Abusar dessa concessão de tempo é jogar o tempo fora. Se eu passo a encarnação inteira sendo a mesma coisa, sendo a mesma pessoa, com os mesmos defeitos, com as mesmas imperfeições, eu estou abusando dessa concessão. Quando eu estou usando isso para prejudicar, para fazer o mal, porque julgam que essa riqueza lhes é devida por Deus. Esse tempo é meu, foi uma dívida da divindade comigo. Então pronto,
Tá paga a dívida, toma o seu tempo, vai viver, faz dele o que você quiser. As pessoas não falam, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Aí Emmanuel aconselha, seria justo, entretanto, interrogar essas pessoas, por que elas são tão presunçosas assim? Por que elas acham que o tempo é tão delas assim? Por que o tempo não é do Senhor? Porque quem faz caso do dia, quem faz caso do tempo, usa o tempo para o Senhor. Não é sendo fanático. Nós não estamos falando de fanatismo, de religião, de estar dentro das casas, não. Nós estamos falando de sucessão de fatos, de sentimentos, nós estamos falando de coisa mais profunda. E Emmanuel fala no outro texto, ele pergunta, por que dormis? Olha como o Evangelho fala muito dos mortos, deixa os mortos enterrar os seus mortos, desperta tu que dormes. Por que desperta? Porque está dormindo, porque não está vendo o tempo passar, está jogando o tempo fora, né? Por que dormis? Esse texto está no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 87. Somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos, né, que tem base no cristianismo, permanecem dormindo. Diz que é religiosa, mas permanece no sono. Por que no sono? Porque vivem nas convivências pessoais, só preocupados com as convivências pessoais, nos mesquinhos interesses e nas verdades efêmeras. Opa! Porque se ocupa de quê? Só de si mesmas, das convivências pessoais, dos seus interesses miúdos, pequenos, mesquinhos, pessoais, egoísticos, né? E das vaidades efêmeras, daquelas coisas que esse tempo vai levar embora, que esse tempo relativo vai levar embora. E quando eu cair no tempo absoluto, que eu for olhar, o que eu fiz? Nada. Aí ele aconselha pessoalmente, Emmanuel, quanto a ti, falando para todos nós, quanto a ti que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, durmas em espírito, é como o morto também, está morto em espírito, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, esse morto é um morto em espírito. Jesus falava muito desse morto em espírito, né? É como túmulos caiados, caiado por fora e morto por dentro. O morto estava lá o quê? Morto do espírito, né? É o por dentro que estava morto, era o sentimento. Então, quanto a ti que te encontras na carne, não durmas em espírito, desentendendo aos interesses do Redentor, usando o tempo para coisa errada, não valorizando o tempo, não fazendo caso do dia e não fazendo os ensinamentos do Cristo como verdadeiro Senhor. Levanta-te e esforça-te. Olha como tem esse levanta-te e esforça-te. Esse ti é para quê? É para cada um, é meu. Não é? É para eu me levantar e para eu me esforçar. Aí eu estou usando o tempo. Quando eu não me levanto e quando eu não me esforço, que eu espero que alguém me levante, que eu espero que alguém se esforce por mim, ou que eu ponho as pessoas para se esforçarem por mim, porque eu tenho uma circunstância a mais qualquer, eu não estou aproveitando esse tempo. Eu estou jogando esse tempo fora. Eu estou abusando da concessão, né? Porque o tempo alheio não é meu tempo. O tempo de cada um é o tempo de cada um. Aí Emmanuel continua. A criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra em favor do seu aperfeiçoamento espiritual. Muitas vezes a gente não imagina de quanta coisa acontece, quantas circunstâncias são conjugadas, harmonizadas para encaixar nas necessidades de cada um. Quem já leu a obra do André Luiz já compreendeu muito isso. Toda vez que vão falar de uma encarnação, como é pensado, como é calculado, é fulano que tinha feito com fulano, que tinha isso, que tinha com isso, o pai mais apropriado é esse, a mãe mais apropriada é essa, o lugar mais apropriado é esse, a casa mais apropriada é essa, o pai deve ser esse porque ele tem condições disso, porque ele traz isso, porque ele tem... Olha quanta coisa articulada, né? Quantas circunstâncias foram harmonizadas para a pessoa vir usufruir desse tempo. Aí a gente chega, aprende a andar, aprende a falar e começa a usar o tempo desconsiderando tudo isso, quanto trabalho que a gente joga fora.
A gente joga tanto tempo fora. Aí a gente não faz caso do dia, a gente não faz caso do tempo. A gente é um verdadeiro descaso desse tempo. Quando eu sou igual, sempre a mesma pessoa, com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos, com os mesmos conceitos, nem que seja conceito sobre Deus, eu não posso ter o mesmo conceito sempre, porque eu preciso avançar, ampliar o meu conceito sobre Deus. Porque senão eu estou achando que o conceito que eu tinha já era absoluto, e não era, é relativo, completamente relativo. Tem um texto do Richard Simonetti, que é do que é feita a vida. A vida é feita de oportunidades, a vida é feita de encontros e desencontros. Olha o que é aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo, fazer caso do dia, é aproveitar os encontros. Esses encontros que eles falam aqui, quanta circunstância foi harmonizada para se ajustar ao aperfeiçoamento espiritual de alguém numa encarnação. Foi muita coisa que foi articulada, mas não foi para ele vir para curtir a vida, foi para o ajuste espiritual, foi para o crescimento, foi para o aperfeiçoamento espiritual. De uma vez por todas, a gente vem aqui para se aperfeiçoar, para fazer caso do tempo, para dar importância para o tempo. E nessa sucessão de fatos, a gente crescer. Os encontros exprimem experiências programadas pela providência divina para que os parceiros de jornada, obedecendo a finalidades para os parceiros de jornada, estabelecendo finalidades específicas. Então a oportunidade que foi criada, ela foi programada pela providência, né? Pela estrutura da lei divina. Não é Deus programando alguma coisa, tem todo um universo que a gente não compreende, de lógica, de leis, de ações, de reações, é um mundo de coisas. A gente não pode botar uma figura de Deus fazendo gente, não, tem uma imensidão de coisas, né? Olha, o Deus é o tempo absoluto, e a gente está raciocinando como relativo. Então a minha encarnação aqui vai ser relativa a mim, relativa a essa oportunidade. Oportunidade de quê? De aperfeiçoamento. Então muita coisa vai ser arranjada por quem tem competência para isso, para quem está exercendo nos trabalhadores desse universo essa função, e tem toda uma cadeia de trabalhadores até sei lá onde, né, que trabalham nesse processo, né, e estabelecem essa oportunidade, e a gente chega aqui e vai passear achando que é um recreio, achando que é um parque de diversões. Aí a gente perde essas oportunidades, aí acontece um desencontro. Ele diz que a vida é feita de encontros e desencontros. Então quem chega e, por toda essa harmonização de circunstâncias, e usufrui bem disso, vive o encontro com a oportunidade, com o tempo, e sai ganhando com isso, espiritualmente. E quem não vive isso, vive um desencontro, se desencontra. Então quem está no encontro está em harmonia com a lei divina, e quem está no desencontro está em desarmonia com a lei divina. O que é o mal? É a desarmonia com a lei divina. Eu posso não estar matando, mas eu estou em desarmonia com a lei divina, então eu estou fazendo o mal. E esse desencontro acontece quando a pessoa encarna e, inspirada por milenários sentimentos, olha, milenários. Há quantas encarnações nessa sucessão de fatos ele não consegue se aprimorar? Ele usa esse tempo relativo sempre, mas é sempre o mesmo. Então, no tempo maior, menos relativo, ele é igual. O tempo para ele não passou. Só passa esse tempo relativo, porque esse tempo absoluto não passa, ele é igual. Então a eternidade, eu posso viver a eternidade na imperfeição. O inferno é eterno? Olha como as coisas são criadas meio malucas e a gente acredita de maneira errada, mas elas têm um fundo para fazer pensar. É porque a gente traz o pensamento para a coisa física, e não é para a coisa do pensamento mesmo. Então o desencontro é jogar fora essa oportunidade, né? Quando a gente
por causa desses sentimentos inferiores, a gente usa agressividade, prepotência, ambição, egoísmo, vaidade, orgulho e um monte de outras imperfeições. Essas imperfeições atrapalham o nosso relacionamento com as pessoas que nos cercam. O que essas imperfeições fazem? Me desencontra do tempo. Quando no Evangelho do Espiritismo fala, na introdução, para cada um pegar a sua lira e tocar nessa harmonia do universo, olha que coisa linda. É um pouco disso que ele está falando. Cada um pega o seu tempo e toca nessa harmonia. Faz caso do dia, faz caso do tempo, porque o tempo é do Senhor, o tempo é dessa grande harmonia. Não adianta eu querer tocar a música contrária a essa harmonia. Essa é a obediência, essa é a humildade, essa é a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é compreender que tem essa melodia, uma melodia perfeita, e que eu toco um instrumentozinho relativo. Eu toco esse instrumento, mas eu não posso desafinar dessa orquestra. Eu tenho a oportunidade de entrar nessa orquestra, aí me dão um instrumento. O primeiro sopro que eu dou nesse instrumento, eu toco outra nota, eu desafino. Eu não estou em harmonia com isso, eu estou no desencontro. E a vida é feita de encontros e desencontros. É dessas oportunidades bem aproveitadas do tempo e dessas oportunidades mal aproveitadas do tempo. São encontros e desencontros. E quem me faz aproveitar mal o tempo são as minhas imperfeições. Aí nessa sucessão de fatos, eu me comporto sempre da mesma forma. Então, de alguma forma, esse meu tempo não muda, é o mesmo. Se esse tempo absoluto for relacionado à vibração, esse tempo não passa que a minha vibração não muda. Eu continuo na mesma frequência. É lógico que todo homem conte com o tempo, oportunidade de todo mundo, porque senão seria alguma condenação eterna. Não, você não vai encarnar mais. É na encarnação que tem a oportunidade e a lei divina é de misericórdia. Então a encarnação é misericórdia. E as dificuldades que a gente vem, elas são oportunidades para esses encontros com o tempo e me transformar. Então, se eu aproveito essas oportunidades, eu estou em harmonia com esse tempo, né? E é lógico que todo homem conte com o tempo, que é a oportunidade de todos. Mas, se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, é jogar tempo fora. É o desencontro. E Emmanuel continua no texto. Muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras daqueles que procuram aniquilar esse tempo de qualquer forma. Não é um mundo de imperfeições que a gente vive? Então é comum que tenha menos esses que sabem valorizar o tempo. E é comum que tenha mais esses que procuram aniquilar esse tempo de qualquer forma. Então, quando a gente vê aí na nossa sociedade a forma como cada um gasta o seu tempo, está na estatística do mundo de imperfeições. Nesse caso aqui, a maioria está certa? A maioria está imperfeita. A democracia é uma forma de viver para não ter autoritarismo absoluto, mas não é para todo mundo copiar porque a maioria faz. Paulo de Tarso falava, se eu estivesse agradando aos homens, eu não seria servo do Cristo. E aí tem um outro texto que Emmanuel escreveu também. Jesus tinha falado, né? Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Andai enquanto tem esse tempo, enquanto tem essa oportunidade, né? E Emmanuel escreveu um texto sobre esse versículo, chamado Valei-vos da Luz, que está no Pão Nosso também, capítulo 6. Ele pede para a gente refletir sobre isso. Ele fala, refletir na observação do Mestre e aprender-lhe-eis o luminoso sentido, o sentido da oportunidade, o sentido da luz, andai enquanto tem luz. Então, enquanto tem tempo, movimenta. Enquanto tem tempo, age. Usa esse tempo para o Senhor. E usar esse tempo para o Senhor não é ser carola. Toda hora tem que falar isso. Não é esse Senhor que a gente
aquele Senhor que Jesus falava, por que me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu digo? Então não é aquele Senhor que a gente fica chamando Senhor, Senhor, é aquele Senhor que a gente faz o que Ele disse. É diferente esse Senhor que a gente obedece, que a gente compreende. Não é falar Senhor, Senhor, é viver os ensinamentos. Então é isso que a gente está dizendo, né? Aproveitar a dádiva de tempo recebida no trabalho, edificante, naquele trabalho que constrói, e afastai-vos da condição inferior. Aproveita o tempo, enquanto tem luz, enquanto tem oportunidade, enquanto você está usufruindo desse benefício, enquanto você tem possibilidade de crescer, né? Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato da marcha. Então para que a gente vem? O tempo é o quê? A marcha. A travessia do deserto é o quê? A travessia desse tempo. Olha, no Evangelho tem tanta figura que fala, né? Jesus me segue, vinde a mim, travessia do deserto, essa caminhada toda é a travessia desse tempo. Está falando desse tempo. Então o tempo de cada um é a travessia de cada um. Tem travessias mais difíceis, mas todo mundo, no mundo tereis tribulações, está dizendo que, olha, na encarnação tem problema, no tempo tem problema. Então, sem essa característica de melhoria, no ato da marcha, no que a gente vai marchando e caminhando, nesse vinde a mim, sereis dominados pelas trevas, isso anulareis vossa oportunidade santa. Se a gente não fizer essa caminhada, e essa caminhada para Jesus é o quê? Procurar Jesus e ir caminhando daqui até Jerusalém? Não, é caminhar para dentro de mim, é trazer esse Jesus para dentro de mim, que a mensagem está aí. Aí eu fico procurando Jesus nos lugares, nos objetos, e eu não trago ele para dentro de mim. Eu fico com o crucifixo, eu fico com o papel, eu fico com a imagem, mas não trago os ensinamentos para dentro de mim. Eu fico querendo que Jesus volte, mas não trago a imagem dele, a mensagem dele que não foi, que está aqui ainda, eu não assumo essa mensagem e fico querendo a imagem de volta. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Como a gente fala, não, estou aqui só para matar o tempo. Estou matando a oportunidade de fazer alguma coisa útil, de crescer. O livro A Gênese não fala que o pensamento é para as mãos, para o espírito, que as mãos são para o corpo, quer dizer, as mãos representam o trabalho para o corpo, o pensamento representa o trabalho para o espírito. Isso quer dizer o quê? Que eu posso estar sentado aqui trabalhando. Meu pensamento pode estar sendo utilizado de maneira construtiva, de maneira proveitosa. Eu posso estar sentado, refletindo, pensando em alguma coisa, mas pensando em alguma coisa útil. Então isso é trabalho. Porque trabalho também, segundo a Gênese, não é toda ocupação útil. Então se eu estiver ocupado num pensamento útil, eu estou fazendo um trabalho útil. E se eu estiver no trabalho braçal fazendo uma coisa errada, eu não estou no trabalho útil. Está vendo? As coisas são muito relativas. Emmanuel diz, os interesses imediatistas do mundo chamam que tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das encarnações. Quem se preocupa com o tempo, em gastar o tempo só para ganhar dinheiro, exclusivamente para ganhar dinheiro, quer dizer, usa o tempo só para ganhar dinheiro, porque acha que tempo é dinheiro, então o tempo tem que se transformar somente em dinheiro, o tempo não se transforma em virtude. Tempo não é dinheiro, tempo é virtude. Eu não uso o tempo somente para ganhar dinheiro, eu posso até ganhar dinheiro, mas o que não pode faltar de ganho na minha oportunidade é o ganho de virtude. Se eu conseguir ganhar dinheiro com virtude, ótimo. Agora, entre ganhar dinheiro e ganhar virtude, é preciso ficar com a virtude. É possível conciliar? Tem tanta gente que consegue conciliar, que consegue trabalhar, ter um trabalho digno, ter dinheiro e ter virtude, né? Mas se eu achar que tempo é dinheiro, eu excluo todas as outras coisas. E acho que o tempo é somente para ganhar dinheiro. E não é. A coisa mais importante do tempo é ganhar virtude. Dinheiro é consequência. Dinheiro é secundário. Dinheiro é uma das coisas que tem nesse tempo.
Que eu posso ter mais, posso ter menos. Mas se é a sucessão das coisas... E encerrando, o Emmanuel diz: em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Esse tempo é do Senhor, é o quê? É o tempo de eu ficar de joelho com o terço na mão? Não. É o tempo de eu ficar agindo de maneira correta, agindo de acordo com os ensinamentos de Jesus. Quando eu estou agindo de acordo com esses ensinamentos, de quem disse que estava em comunhão com o Pai, então ele estava em comunhão com o Absoluto. Ele conhecia o Absoluto e conhece o caminho para chegar lá. O cristianismo é campo imenso de vida espiritual. Aqui cada trabalhador foi chamado a trabalhar, então nós não fomos chamados a descansar, nós fomos chamados a trabalhar. Aí o Emmanuel diz: todos os viajores da vida. Quem são os viajores da vida? Usufrutuários do tempo. Nós somos usufrutuários do tempo. Então todos esses viajores da vida que são e somos esses viajores do tempo, somos felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre. Então ninguém está aqui abandonado, ninguém está aqui sem recurso para a luta que lhe cabe. Eu tenho os recursos suficientes para enfrentar a luta que me cabe. No serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua, em que a demonstração de esforço individual é imperativo divino. No serviço cristão, quem é esse serviço cristão? Aquele que faz caso do dia, patrão Senhor o faz. O serviço cristão é aquele que usa o tempo, que faz caso do dia, que faz caso da oportunidade, que usa o tempo para viver os ensinamentos de Jesus. E viver os ensinamentos de Jesus é fazer patrão do Senhor. Bom, esse texto daria para muito mais do que isso. A gente só arranhou. O tempo é uma coisa muito profunda, muito, né? E ninguém aqui é especialista na questão física, astrofísica, científica. Não foi essa a abordagem, não foi essa a perspectiva. A perspectiva foi doutrinária. Dentro da doutrina espírita, autores espíritas e o Espírito Emmanuel falando do tempo, falando da oportunidade de aproveitar o tempo, né? Aquele que faz caso do dia. Fazer caso do dia é fazer caso da nossa encarnação, é fazer caso da nossa oportunidade. Que cada um de nós possa se importar mais com o dia de hoje. E a oportunidade é hoje, é sempre agora, é sempre o momento, né? Que Deus nos abençoe. Até a próxima oportunidade.